A graça e a paz, nós como estávamos divulgando já, nós estamos nessa sequência de mensagens especiais ao ar livre, em lugares diferentes. E hoje estamos aqui na bela cidade de São Paulo, uma tarde agradável. E nesta terça-feira eu quero compartilhar essa palavra com você, abençoando a sua vida nesse encontro de poder, tributo ao Espírito Santo. E hoje eu quero conversar com você sobre essa palavra especial. Nós já passamos aí uma data muito especial, que foi comemorada entre todos os cristãos, que é o Natal. E eu quero compartilhar com você algo que talvez seja o pensamento de muitas pessoas e fazer uma pequena correção, uma reflexão a respeito disso, e com essa reflexão trazer algo importante para o nosso coração, para a nossa fé, que isso nos restaure a nossa vida, dê mais confiança, nos dê mais entendimento a respeito do papel de Jesus na nossa vida e o nosso papel em sermos discípulos de Jesus. A palavra do Senhor diz em Isaías capítulo 9 o seguinte: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Do aumento do seu governo e da paz não haverá fim. Pai, nos ajuda a entender a Tua palavra e recebê-la no nosso coração e praticá-la em nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Olha só o que essa palavra diz, que embora tenha sido uma profecia de muitos anos, séculos antes de Jesus ter nascido, mas claramente está falando sobre a vinda do Messias, a vinda de Jesus, falando sobre o nascimento dele. E já falando, né, um filho, ou seja, um filho de Deus, um filho também de Israel, porque era uma profecia para o povo de Israel a respeito de um descendente para o reinado de Davi. Essa palavra é muito interessante porque, apesar de falar de um menino, apesar de falar do seu nascimento, mas vai aumentando a dimensão do entendimento da sua missão, falando então sobre há um governo sobre os ombros desse menino, dessa criança, e que ele será futuramente chamado de Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. E ainda nesse sentido de progressão, de aumento, ainda diz do aumento do seu governo e da paz não terá fim. E isso é interessante porque nos faz pensar a respeito do que muitos, por causa de um romantismo, por causa de uma maneira de ver as coisas, acabam colocando Jesus como um coitadinho, como alguém frágil, como alguém pobrezinho, né? Existe até músicas, né? Pobrezinho nasceu em Belém. Talvez falando, pensando assim, coitadinho, foi rejeitado, e até pensando naquilo que está relatado na palavra de Deus, de que ele foi até essa cidade chamada Belém e procurou os seus pais, né, ainda era um bebezinho, ainda não tinha nem nascido, a Maria ainda estava grávida dele, e foram procurar uma hospedaria, mas como muitos tinham ido a essa cidade para se alistar, eles não encontraram vaga em nenhum hotel, nenhuma hospedaria, e pela urgência do parto acabaram encontrando um local, né, uma manjedoura, um lugar de alimento de animais num estábulo, e ali Maria teve o neném. E aí se retrata que Jesus, todo o resto parece que é como se tivesse continuado dormindo, vivendo naquele lugar, como se Jesus tivesse vivido, né, a sua infância num lugar, num chiqueiro, num lugar de animais, e aí tem uma visão de pobreza, de coitado,
E isso não tem nada a ver com a palavra de Deus e não tem nada a ver com a identidade de Jesus. E por isso eu quero falar sobre o Jesus intencional, sobre as decisões intencionais de Jesus, sobre o que Jesus escolheu ser, escolheu viver da maneira como ele escolheu viver, que não tem nada a ver com o que Jesus é e sempre foi. O que ele escolheu intencionalmente viver por causa de um propósito. A palavra de Deus diz em Filipenses capítulo 2, diz assim: o qual, subsistindo em forma de Deus, ou seja, Jesus sempre foi Deus, Jesus sempre foi poderoso, ele estava na criação, tudo foi criado por intermédio dele. Sem ele, nada do que foi feito se fez, ou seja, nada existiria se não fosse por ele. Mas diz aqui, embora subsistindo na forma de Deus, versículo 6, no capítulo 2 de Filipenses, diz assim: ele não considerou ser igual a Deus, coisa que ele poderia afirmar, mas esvaziou-se a si mesmo. Ele esvaziou-se a si mesmo. Ninguém o esvaziou. Ninguém tirou dele a sua identidade, ninguém tirou a sua divindade. Ele mesmo escolheu se esvaziar. Isso é importante. Diz assim: tomando a forma de servo, tornou-se semelhante aos homens. Ou seja, ele fez isso. Ele que tomou essa forma porque quis. Ele intencionalmente, aí por isso eu quero ressaltar isso, Jesus intencionalmente, não porque ele era aquilo, não porque era a sua identidade ser aquilo, não porque era assim que ele era na sua natureza, mas ele escolheu essas coisas. No versículo 8, ainda de Filipenses 2, diz assim: e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo. Ou seja, Jesus nunca foi humilhado. Ele, na verdade, humilhou-se. Ele que decidiu fazer isso. A sua escolha em vir ao mundo, mesmo sendo o Senhor de todas as coisas, mesmo sendo aquele que criou e sustenta todas as coisas, ele intencionalmente se fez. Ou seja, ninguém o fez, ninguém o humilhou, ninguém o constrangeu a isso. E isso é importante. Diz, 2 Coríntios, capítulo 8, versículo 9. 2 Coríntios 8, 9, diz assim: pois conheceis a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, é interessante porque as pessoas começam a dizer: pobrezinho Jesus, para ele se sustentar, os reis tiveram que vir do Oriente trazer presentes para ele, ouro, incenso, mirra, para ajudar na infância dele, para ele ter alguma coisa. Isso é um pensamento completamente equivocado. Nós temos que entender que tanto o ouro, quanto o incenso, quanto a mirra, sempre foram de Jesus. Essas coisas todas já são dele. Ele que criou todas essas coisas. E aquilo era um ato de adoração. A nossa adoração nada mais é entregar a ele o que já é dele. Isso porque não é ele que está precisando, mas é o adorador que precisa render adoração a ele. Então, nós quando ofertamos, dizimamos, damos algo, um presente, ou nos oferecemos para trabalhar para ele, não é porque ele está precisando, coitadinho. Não, nós é que precisamos. E aqui diz algo interessante: ele é rico, sendo ele rico, essa é a identidade dele. Mas diz: ele sendo rico, por amor de vós, se fez pobre. Aqui é a grande razão de Jesus ter se despido da sua divindade, de ter renunciado a todo o poder que ele poderia ter exercido na terra naquele momento. Ele se despiu dessas coisas, ele se desfez dessas coisas, mas por amor de vós,
por amor a nós, por causa desse amor. E essa é o maior pensamento que nós devemos ter da intencionalidade de Jesus. Jesus, por ser intencional, todas as coisas que ele fez foi por amor a mim, foi por amor a você, e foi por amor que ele se entregou, foi por amor que ele se sacrificou, foi por amor que ele entregou a sua própria vida, e ele mesmo disse: ninguém toma a minha vida, eu mesmo a dou. Aí está a intencionalidade de Jesus, sempre ele tomando a iniciativa. E aqui o grande motivo, por amor de vós, ele se fez pobre, ou seja, ele se desfez naquele momento de tudo o que ele tinha, possuía e era Senhor, para que pela sua pobreza, aqui entre aspas, porque ele nunca foi pobre, mas pelo ato dele ter renunciado a todas as coisas e precisar, como todos nós humanos, precisar trabalhar, precisar muitas vezes se sacrificar para conseguir as coisas, se esforçar. Já pensou Jesus ter recebido esse corpo, porque ele escolheu ter um corpo humano e está limitado a andar como nós temos que andar para nos deslocar, enquanto que ele não precisava disso, sendo Deus? Então todas as coisas que ele fez, todas as renúncias que ele fez por amor, então teve um resultado final, para que pela sua pobreza, para que pela sua escassez, fôssemos enriquecidos. Então, aqui há algo muito importante, uma lição muito importante, porque Jesus, ele não deu exemplo de pobreza para que nós vivêssemos na pobreza. Jesus foi um grande exemplo de renunciar, de abandonar todas as coisas. Então vamos todos como ele, abandonar tudo que temos e viver na pobreza. Não, ele já fez isso. Ele disse, o apóstolo Paulo então explica que ele se fez pobre, escolheu esse caminho para experimentar a miséria humana, não para que nós vivêssemos nessa miséria, mas para que nós fôssemos enriquecidos. E aqui é sobre todos os aspectos, enriquecidos sobre todos os aspectos, de bênção, de felicidade, de alegria. E se nós muitas vezes não estamos vivendo esse nível de alegria, de usufruir das coisas, é porque algumas coisas estão travando ainda a nossa mentalidade, pensando o que merecemos é viver dessa forma sofrida, e não podemos viver desse pensamento, porque ele já pagou o preço. A própria palavra de Deus diz que ele, ali na cruz, ele recebeu maldição sobre si, sendo que Jesus não tem merecimento para ser amaldiçoado, pelo contrário, sempre abençoado. Mas ele se fez maldição para que nós não vivêssemos na maldição. Ele quebrou pelo seu sangue a maldição. Então nos apossemos dessa verdade. Senão a intenção de Jesus ter feito tudo o que fez se perde. Senão todo o propósito de Jesus, para que tudo o que ele veio fazer não se perca, a gente não pode então viver de uma forma que negue tudo que ele fez, se perca tudo que ele fez. Precisamos então abraçar aquilo que Jesus fez. E por fim, dizer o seguinte, em Romanos 11, versículo 36 diz, só para que alguém possa pensar, bom, então ele viveu, realmente ele se fez pobre, viveu pobre, permaneceu pobre? Não. A palavra de Deus diz, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. As coisas não só foram de Jesus, elas continuam sendo de Jesus. Lá em Filipenses capítulo 2, que diz que ele se humilhou e morreu, morte de cruz, diz que o Senhor, Deus, o exaltou soberanamente e deu um nome que está acima de todo nome. Em Apocalipse diz então que ele é o único digno de receber a honra, a glória, o louvor, o domínio. Então tudo sempre pertenceu a Jesus e continua pertencendo a Jesus. Ele continua sendo o Senhor de todas as coisas. Ele continua, porque aqui diz que
por meio dele, porque dele, primeiro originariamente, depois por ele e para ele são todas as coisas. Sempre permaneceu e disse que por causa disso nós devemos glorificá-lo por toda a eternidade. Minha oração por você, o meu pedido a Deus por você, é que você experimente na sua vida. Basta que você, para isso, aceite o que Jesus veio fazer por você. Abra o seu coração. Jesus não parou um momento de bater na porta do seu coração, querendo te dar esperança, querendo fazer um milagre na sua vida. Não pense apenas no milagre de Natal. Um milagre para a minha vida e para a sua vida é diário. Ele está sempre batendo na minha porta e na sua porta, do seu coração, do meu coração, para entrar e, através da sua presença, manifestar todo o propósito que ele veio fazer na terra, tudo que ele fez ali no Calvário, a morte, o seu sacrifício, tudo que ele fez só tem realmente sentido na nossa vida pessoal se nós abrirmos o nosso coração e pela fé abraçarmos aquilo que ele fez por nós e o seguirmos e sermos seus discípulos, fazer aquilo pelo qual ele veio e morreu por nós. Então, Pai, em nome do Senhor Jesus, que hoje essa verdade de que o Senhor Jesus, que é rico, que é o Senhor de todas as coisas, a Ele pertence todas as coisas e sempre pertencerão. Então nós nos rendemos a Ele, nós somos dele, assim como Ele é teu. Ó Senhor, em nome do Senhor Jesus, toma a vida de cada um, e que cada um usufrua das riquezas, da graça do Senhor em suas vidas, em nome do nosso amado Messias, Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Até a próxima terça-feira, mais uma palavra de bênção.